Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Menegasso da Mude Saber e sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Cinemática Unidimensional para ensino médio. Basicamente, o primeiro curso de física que a gente vê no ensino médio, né, é onde a gente começa o nosso estudo em física. Então, é muito importante a gente aprender direito os conceitos fundamentais desse curso para a gente poder se desenvolver aí bem no resto da disciplina, tá? Então, nesse curso a gente vai falar apenas de cinemática unidimensional, quer dizer, do movimento em uma direção, e eu separei esse material em 3 aulas. Na primeira aula, que é a de hoje, a gente vai falar dos conceitos fundamentais da cinemática e do movimento retilíneo uniforme. MRU significa movimento retilíneo uniforme. Na próxima aula, a gente vai falar do movimento retilíneo uniformemente variado, então MRUV. E aí a gente vai fazer uma aula de exercícios. No final dessa aula, eu vou mostrar uma surpresa para vocês, mas eu já vou adiantar que tem a ver com uma quarta aula que está escondida que vai ter nesse curso. Então, aguardem até lá, tá legal? Essa é uma aula bem legal, essa quarta aula. Bom, então sem mais delongas, vamos falar dos fundamentos e do que é esse movimento retilíneo uniforme, né? Bom, primeiro a gente tem que falar do que é a cinemática. É um nome meio estranho, né? Cinemática é alguma coisa de comer? Não, cinemática é o estudo do movimento. Mas a gente divide o estudo do movimento em 3 grandes partes: a cinemática, a dinâmica e a estática. A cinemática, ela estuda o movimento sem levar em conta os elementos que causam a origem desse movimento. Como assim? Tem um corpo se movendo, eu não me importo de como ele começou a se mover. Eu só quero estudar como ele se move. Tá legal? A gente vai ver na dinâmica, que vem é o curso que vem logo em seguida, que a, esse corpo começa a se mover por causa de forças que atuam sobre ele. E na parte da estática, a gente vai ver como que é o equilíbrio dessas forças sem causar nenhum movimento. Então são essas 3 grandes áreas do estudo do movimento, mas hoje e nas próximas aulas a gente vai tratar só da cinemática, tá legal? A gente tem 3 grandezas envolvidas na cinemática. 3 grandezas principais, né? Elas são posição, que está relacionada com a localização de um objeto no espaço, a velocidade, que é quão rápido essa posição se move, essa posição muda ou não, pode não mudar, e a aceleração, que é quão rápido essa velocidade muda. Então vocês percebem que, embora eu tenha listado só essas 3, existe uma quarta grandeza implícita aqui, que é o tempo, tá legal? Então, a gente estuda essas 3 grandezas em função dessa quarta grandeza, que é o tempo. Bom, e o que é posição? Posição nada mais é do que o lugar geométrico que um corpo ocupa. Então, aonde que esse corpo está no espaço? Se a gente pega a nossa Terra, a gente tem um sistema de referências, quer dizer, um sistema que fala esse lugar é o zero, é aqui que eu começo a medir a minha posição, que é o sistema de latitude e longitude. Ele define o zero como sendo a linha do Equador, né? E o meridiano de Greenwich. Então, nas distâncias horizontais, eu conto a partir desse meridiano, e nas distâncias verticais eu conto a partir da linha do Equador. Então, com isso, eu consigo localizar qualquer corpo na face da Terra. Pessoal, quando eu falo, só um detalhe, quando eu falo de corpo aqui, eu não estou falando de corpo humano, tá? Estou falando de qualquer objeto na física, ele é tratado como um corpo, tá? A gente dá o nome de corpo a ele. Mas notem que não faz muito, nem sempre faz sentido eu falar da posição de um corpo usando a latitude e a longitude dele. Vamos supor que eu estou, por exemplo, numa estrada, indo de uma cidade para outra. Não faz sentido eu falar a latitude de uma cidade e a latitude da outra, se eu quiser calcular a distância entre elas, por exemplo. Faz mais sentido eu usar um outro sistema de referência baseado na distância entre cidades, que é basicamente o que a gente vê naquelas placas nas estradas com o quilômetro que você está dessa estrada. Então, é um outro sistema de referências que faz mais sentido quando eu faço um deslocamento menor. Ainda posso estar em um shopping e
precisar saber onde eu estou nesse shopping. Então não faz sentido eu usar o sistema de latitude e longitude aqui também. É mais fácil eu pegar um mapinha, como tem nas entradas, geralmente, que me mostra onde eu estou. Então, percebam que o sistema de referências para você medir posições, ele é relativo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a origem das posições ela é relativa. Aonde eu começo a contar minha posição varia de acordo com o problema que eu quero resolver, tá legal? Vamos ver isso com mais calma. A cinemática ela vai ser retilínea e unidimensional quando o corpo só tiver duas possibilidades de movimento, ou para frente ou para trás. Não quer dizer que tenha que ser uma linha reta. Às vezes você pode ter uma curva, como aqui. Mas isso não impede que a cinemática seja unidimensional, porque aqui o corpo não pode. Suponha que você tem uma bolinha se mexendo nessa linha aqui. Ela não pode sair nem para cima e nem para baixo. Ela tem que se mexer nessa linha. Ela pode vir, se ela partir daqui, né? Ela pode vir para frente ou para trás nessa linha. Então, isso caracteriza um movimento unidimensional. Então, recapitulando, ele não necessariamente tem que andar em linha reta, tá legal? A gente tem marcações, né, da posição relativa desses corpos, e essas marcações elas têm que ter uma unidade de medida. Lembra que em física a gente está trabalhando com coisas reais, então tudo tem que ter uma unidade de medida, que vai ser uma unidade de medida de distância. Pode ser metros, quilômetros, centímetros, polegadas, decímetros, o que você quiser, tá legal? Aqui no curso, nessa aula pelo menos, a gente vai falar de metro, porque o metro é a unidade do sistema internacional para distâncias, tá legal? Então, o exemplo mais claro que a gente tem de movimento retilíneo é uma autoestrada. Numa autoestrada, você só pode ir para frente e para trás. Se você sair, você está no acostamento, então não é recomendável. Então, é o que a gente tem de mais próximo no mundo real de um movimento retilíneo uniforme, tá legal? E uma outra coisa que eu quero falar aqui é chamar atenção para esse zero aqui. Esse zero é o que a gente chama de origem das posições. A gente escolhe um ponto nessa linha curva e batiza esse ponto de zero e fala aqui é o zero, eu começo a contar daqui. Então, do zero para frente vai começar 1, 2, 3, 4, e do zero para trás vai começar menos 1, menos 2, menos 3. Eu posso escolher o zero em qualquer lugar dessa reta. Então, esse zero, que é a origem das posições, eu posso colocar em qualquer lugar que eu queira. A gente vai ver exemplos disso daqui a pouquinho. Mas antes de falar da mudança da origem das posições, eu gostaria de falar como a gente mede o espaço de um corpo, ou a posição de um corpo. Posição e espaço são sinônimos, tá, gente? Então vamos supor que eu tenho uma bolinha aqui em cima do 7. Então, não tem muito segredo, a posição dele é 7. 7 metros. Lembra que a gente está falando de física, então a gente tem que ter uma unidade para as grandezas que a gente for definir, tá legal? Para representar o espaço, a maioria dos livros usa a letra S. Eu proponho que a gente use a letra X. Então, alguns livros também usam a letra X, e vai fazer mais sentido quando a gente começar a estudar cinemática bidimensional. Então, ao longo do curso, eu vou usar a letra X, tá legal, gente? Para representar espaço. Lembra que eu tinha falado que a origem das posições pode mudar? Eu posso ter uma segunda pessoa que fale, não, eu não quero colocar o zero aqui. Eu quero colocar o zero aqui. Tem diferença? Não tem diferença nenhuma. O que vai acontecer é que para essa outra pessoa, você vai mudar a posição ou o espaço da sua bolinha. Notem que de uma escala para outra, eu vou voltar um pouquinho, ó, eu não mudei a bolinha de lugar. O que eu mudei foi o meu sistema de referências. Então, nesse caso aqui, a posição da bolinha para esse segundo sistema de referências não é mais 7, e sim 4 metros, porque agora ela mudou a posição. Então, a primeira coisa que a gente aprende é a posição depende do observador. Depende de onde você quer colocar o seu zero. Tá legal? E isso não tem muito o que fazer, gente. A gente tem que estabelecer... A gente estabelece critérios para definir aonde a gente vai começar a contar as posições, onde é a nossa origem das posições, tá legal?
E quando a gente está fazendo um exercício de física, isso vai depender do nosso problema. Mas não se estressem muito com isso, vocês vão ver que isso aqui é muito simples da gente definir quando a gente estiver fazendo problema, tá legal? Bom, o próximo passo que a gente tem que ver é a trajetória de um objeto. A trajetória é mais ou menos a trilha que ela deixa quando ela começa, quando ela faz um movimento. Então vamos supor que a bolinha começa aqui no -3 e vai até o 4. Mas vamos supor que eu pinto essa bolinha com tinta vermelha. Então, enquanto ela faz esse movimento aqui, ela vai marcando a minha linha. Essa marcação, na física, é o que a gente chama de trajetória. Tá legal? Ela também depende do observador, e a gente vai ver isso com mais calma quando a gente falar em movimento relativo, daqui a algumas aulas, tá legal? Não é nesse curso, mas dentro do tópico de cinemática. Mas lembre, por enquanto, o que vocês precisam fixar bem é o que é essa trajetória. Ela é basicamente o caminho que o corpo segue. O deslocamento do corpo é quanto ele andou nesse caminho. E ele é definido como a diferença entre a posição final, quer dizer, aonde o corpo ficou, e a posição inicial, quer dizer, aonde ele começou o movimento. Ele é dado por essa fórmula aqui, ó, ΔX, que é o deslocamento. Lembrando que em alguns livros vocês vão ver como ΔS. É igual a x final, posição final, menos x inicial, posição inicial. Então, aqui nesse exemplo, a posição final é o 4, ele saiu do -3 e foi para o 4, e a posição inicial é -3. Então, a hora que eu faço essa conta, no lugar do x final eu coloquei 4, aí vem esse sinal de menos, ó, cuidado aqui com a regrinha de sinal, vem esse sinal de menos, e aí no lugar da posição inicial eu coloquei o -3. Então fica 4 menos -3. Faço essa regrinha de sinal, menos com menos mais, então 4 mais 3, 7 metros. Então o deslocamento desse corpo, dessa bolinha, foi de 7 metros. O interessante do deslocamento é que ele sim não depende do observador. Quer ver só? Vamos voltar. Olha aqui, estou voltando para aquela nossa escala antiga. Ó. Então, no lugar do -3, volta a ser a origem das posições. E agora no lugar do 4, volta a ser 7. Eu estou mudando de referencial. A minha fórmula do deslocamento não muda, x final menos x inicial. Só que aqui no caso, o meu x final vai ser 7 e o meu x inicial vai ser 0. Então, de qualquer forma, eu fico com 7 menos 0, que dá 7 metros. Então, eu mudei o referencial, mas não mudei o deslocamento. Isso é uma propriedade do deslocamento. Ele não muda quando a gente muda o referencial. Existe um outro conceito associado com isso, que é a distância percorrida. A distância percorrida é quanto você caminhou ou quanto você se deslocou, independente das posições iniciais e finais. Então, vamos supor que o corpo, a bolinha, saiu da origem, aí ela foi até lá no 7 e voltou para o 4. Parou aqui no 4. Se eu calculo o deslocamento, utilizando só a posição final, que é o 4, e a posição inicial, que é o 0, eu tenho que ΔX é 4 menos 0, que é 4 metros. Então, o deslocamento dessa bolinha é 4 metros. Agora, a distância percorrida é diferente. Eu considero todo o caminho que ela fez. Então, de 0 até 7, ela percorreu 7 metros. E depois do 7 para voltar aqui no 4, ela tem que percorrer mais 3 metros. Então, mais 3 metros aqui. Então, a distância percorrida total é 7 mais 3, que dá 10 metros. Ela também não depende do observador, tá legal? Então, para dar um outro exemplo, vamos supor que você é um corredor de maratona. A maratona, a gente sabe, tem 42 quilômetros de corrida, né? Então você acorda lá de manhã, sai da sua cama e já vai cedinho correr a maratona. Você corre os seus 42 quilômetros, chega em casa, toma um banho, vai estudar e depois à noite você dorme de novo na mesma cama. A sua posição inicial, no começo do seu dia, era a cama. E a sua posição final também era a cama.
Então, a hora que você fizer posição final menos posição inicial, o seu deslocamento foi zero. Bem, você saiu e voltou para a cama. Então, o seu deslocamento foi zero. Mas a sua distância percorrida não foi zero, porque você correu uma maratona inteira. Então, foi pelo menos de 42 quilômetros. Tá legal? Deu para entender a diferença entre distância percorrida e deslocamento? Se não deu, mandem, coloquem as dúvidas aqui nos comentários, tá legal? Bom, falando só mais uma coisinha aqui, geralmente a gente pega esse x inicial e chama de zero, e o x final a gente chama só de x. Isso é meio que um padrão aqui para propriedades da física que tem final e inicial. Geralmente o final a gente não coloca subíndice e o inicial a gente chama de zero. Vocês vão ver isso em mais conceitos da física, tá legal? Mas só chamando atenção para vocês em relação a isso. Bom, vamos dar sequência então. Um outro conceito fundamental que a gente estuda, lembrando lá do primeiro slide, é a velocidade. A velocidade é basicamente quão rápido você faz esse percurso. Então, ela é a relação entre o deslocamento e o tempo percorrido, e o tempo decorrido para você percorrer esse deslocamento. Lembrando que aqui eu estou falando de velocidade média, tá legal, pessoal? Então, ela é basicamente definida pelo seu deslocamento dividido pelo seu tempo que você levou para fazer esse deslocamento. Então vamos supor que para sair do zero e chegar aqui no 7, a bolinha levou 3,5 segundos. Então, eu sei que o deslocamento aqui é 7, eu posso descobrir a velocidade média da bolinha. A velocidade média é ΔX por ΔT, deslocamento por tempo. O deslocamento é 7 e o tempo é 3,5. Então, 7 dividido por 3,5 dá 2. Lembrando da unidade, aqui para velocidade é metro por segundo. O que é meio intuitivo, né, gente? O deslocamento é em metro, o tempo é em segundo, então a velocidade é metros por segundo. Cuidado com essas unidades aqui, que às vezes você tem que fazer conversão de unidades. A gente vai fazer isso na aula de exercício, tá legal? Bom, isso quer dizer que em todo esse percurso, a bolinha andou a 2 metros por segundo? Não. Ela pode ter tido velocidades diferentes nesse tempo. Pensa, se você vai fazer uma viagem de 100 quilômetros e você fez em uma hora, não quer dizer que a sua velocidade o tempo todo foi 100 km por hora. Às vezes você andou um pouco mais rápido, às vezes um pouco mais devagar, às vezes você parou. Então, a velocidade média, ela só relaciona a distância com o tempo, mas não quer dizer que você desenvolveu aquela velocidade em todo o trajeto. O que é um pouco mais realista, e só antes, lembrando, a velocidade média, a velocidade ela depende do observador, tá legal? A gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente entrar na parte de movimento relativo, tá legal, pessoal? Bom, o que é um pouco mais realista, que eu estava falando, é a velocidade instantânea que o corpo tem. Que ela é basicamente o quê? É a velocidade que o seu velocímetro mostra. É a velocidade que você está desenvolvendo naquele momento. Infelizmente, com a matemática que a gente tem no ensino médio, ou felizmente, não sei, não dá para a gente calcular essa velocidade instantânea nesse momento. Tá legal? Mas saibam que ela existe, até porque é uma questão muito caideira, principalmente no Enem, né? Qual que é a diferença da velocidade instantânea com a velocidade média? Então é bom ter esse conceito bem fundamentado. Velocidade média é a média durante todo o percurso. Velocidade instantânea é a velocidade naquele instante determinado que você quer. É a velocidade do velocímetro. Lembrem do velocímetro. Bom, o que acontece no movimento uniforme? No movimento uniforme, a velocidade não muda. Então, vamos supor que você tem um motorista muito bom que consegue fazer o trajeto inteiro a 100 km por hora. Isso é o que a gente está falando no movimento uniforme. A velocidade instantânea é igual à velocidade média. Tá legal, pessoal? Então, é isso que quer dizer movimento uniforme. Velocidade a todo momento é a mesma, então ela é igual à velocidade média. Então, eu posso escrever no movimento uniforme a velocidade instantânea como sendo ΔX por ΔT. Razoável, né? Se ela é igual à velocidade média, eu posso escrever isso aqui. E aí, eu tiro disso uma equação muito poderosa, quer ver? Eu vou escrever o deslocamento como sendo x final menos x inicial. E
a diferença de tempo também como sendo tempo final menos tempo inicial. Aqui eu estou até generalizando mais, mas esse tempo inicial eu posso dizer que ele é zero, sem perder nenhuma generalidade, tá, gente? Quer dizer que quando eu quero, quando me interessa, quando eu quero começar a contar, eu ligo o meu cronômetro. Só isso que quer dizer. Esse tempo inicial ele não tem muito significado. Então a gente pode escolher ele como sendo zero. A nossa equação então fica v igual a x menos x0 dividido por t. Se eu passar esse t multiplicando aqui do outro lado, olha como fica. Vt é igual a x menos x0. Se eu passar o x0 por outro lado somando, eu tiro que x igual a x0 mais vt, ou se a gente usar s no lugar do x, né? S igual a S0 mais VT, que é a nossa fórmula do sorvete, né? Famosa fórmula do sorvete. Como a gente vai usar o x, a gente não vai falar em fórmula do sorvete, a gente vai falar em fórmula do sorvete. Então vamos supor aí que a nossa fala, que a grafia correta é sorvete e não sorvete, tá legal? Mas é a mesma coisa, só mudei o S por x. E por que essa equação é tão poderosa? Essa equação é poderosa porque se a gente souber da onde o corpo parte e com qual velocidade, a gente pode dizer em qual posição ele está a todo instante. A gente pode prever o movimento ou a trajetória de qualquer corpo que a gente conheça esses parâmetros, a posição inicial e a velocidade. E que esteja realizando MU, tá, gente? Estou falando aqui só de MU, velocidade constante. Ok, antes de mostrar a aplicação disso em um exercício, eu quero falar um pouco sobre os gráficos do MU. A gente tem duas grandezas, velocidade e posição, e eu vou mostrar como é que elas se comportam no tempo. Quando você tem uma velocidade positiva, quer dizer, o corpo está se movendo, vou usar entre aspas aqui, para frente quer dizer o quê? Ele está aumentando a distância em relação à origem das posições. Eu tenho isso aqui, ó, o gráfico da velocidade no tempo é uma linha reta, porque é uma função constante, e essa função do espaço é uma função de primeiro grau, gente, ó, do tipo f de t, né, é igual a uma constante mais outra constante vezes t. Então, o gráfico dela é uma linha reta. Como essa constante que está aqui na frente do t, para esse caso é maior que zero, ela é uma reta crescente aqui, quando o t aumenta, tá legal? Se eu tiver velocidade menor que zero, acontece o contrário. Eu tenho que a velocidade aqui é uma constante, só que na parte negativa das velocidades, né? E a minha posição ela decresce conforme o tempo avança. E existe um terceiro caso, que é a velocidade igual a zero. Embora não faça muito sentido, porque aqui a gente não tem movimento, né? Mas só coloquei aqui porque em alguns trechos do movimento a velocidade pode ser zero. Aí o gráfico da velocidade é uma reta constante aqui no zero. E as posições vão ser também constantes, só que não necessariamente no zero. Elas podem ser em um x diferente do zero. Aqui nesse gráfico, todos os gráficos que eu fiz aqui foi para um x0 positivo, quer dizer, o corpo está na parte positiva da origem das posições, à frente do zero, mas eu posso começar antes da origem das posições. Mas eu mantenho as características dos gráficos. Ó, com velocidade maior que zero, a reta é crescente, com velocidade menor que zero, a reta é decrescente, e com velocidade igual a zero, a reta é constante aqui. Ok? Então, para finalizar a nossa aula, vamos fazer um exercício usando tudo que a gente aprendeu na aula de hoje. Então, é um exercício muito simples. Ó. Uma partícula movendo-se com velocidade constante de 30 metros por segundo parte da posição menos 90 metros. Determine a velocidade da partícula quando t igual a 10 segundos. Bom, então vamos fazer por partes, né? A velocidade, ele já dá aqui como dado do problema que ela é constante. Então, se no começo ela é 30 metros por segundo, depois de 10 segundos ela não vai mudar, ela continua sendo 30 metros por segundo. Então, aqui uma questão de graça para a gente já, tá? A é só isso. O movimento é uniforme, então a velocidade não muda. Se ela era 10 no começo, se ela era 30 metros por segundo no começo, ela vai ser 30 metros por segundo depois dos 10 segundos. Tudo bem? Então, ok, primeira resolvida. Aí no B ele pede o seguinte: a posição da partícula quando t igual a 10 segundos.
Lembrem que na equação do sorvete, a gente pode determinar a posição a qualquer tempo. Então, o que eu preciso fazer para resolver esse tipo de problema é montar a minha equação do sorvete e substituir t igual a 10 segundos. Vamos ver como a gente faz isso? Olha só, então aqui é o nosso famoso sorvete. Para montar a equação, a gente só precisa substituir x0 e v. E a gente tem esses dados do nosso problema. Olha, a gente sabe que ela parte da posição menos 90. Então quer dizer o quê? Que x0 é menos 90. Cuidado com esse sinal de menos, gente. Sempre levem o sinal de menos. Não esqueçam do sinal de menos, por favor. Senão não dá certo. E a gente sabe também que a velocidade é 30 metros por segundo. Então, no lugar do v, a gente colocou 30. No lugar do t, eu ainda não coloquei nada. Vou substituir agora. Porque agora eu tenho a equação do sorvete montada, né? X é igual a menos 90 mais 30t. Então, agora eu coloco 10 no lugar do tempo. E fica muito simples de resolver, né? Tem que resolver essa multiplicação aqui. Vai dar 300 e depois menos 90 mais 300. Eu tiro que a minha posição no tempo 10 segundos é 210 metros. Tá legal? Gente, isso aqui é uma função, tá? Lá da matemática. Então, se vocês não lembram como é que a gente resolve funções, dá uma olhadinha nas aulas de funções aqui do canal, tá legal? Porque isso é fundamental para a gente entender o que foi feito aqui. Mas basicamente é pegar essa equação aqui e no lugar do t substituir o 10. Bom, o C ele pergunta o tempo que a partícula... Não, vamos começar de novo. O C ele pede o tempo em que a partícula passa pela origem das posições. Lembra que a origem das posições é o nosso zero. Então, de novo, eu vou usar a minha equação do sorvete, mas agora, em vez de substituir o t, eu vou substituir o x. No lugar do x, eu vou colocar zero. Ok? Então, ó, o x virou zero. Zero igual menos 90 mais 30t. Muito simples da gente resolver, só mudar o 90 de lado. Já alterei os dois lados também, né? 30t igual a 90. E passando o 30 dividindo, eu tenho que t é igual a 3 segundos, tá? Com o detalhe de que em todos os exercícios eu coloquei a unidade no final, tá legal? E aqui, como estava tudo no SI, não tem problema de ter que converter nada. Já está o tempo em segundos e a distância em metros. Então não tem nenhum problema de conversão. Tá legal? Mas sempre lembrem de colocar as unidades no problema de vocês, tá bom? Bom, pessoal, então, pela aula de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, contactem a gente pelas redes sociais aqui. E na próxima aula a gente vai falar do conceito que ficou, que a gente não falou aqui, né, que é a aceleração, e vai falar o que é finalmente o movimento retilíneo uniformemente variado. Eu ainda tinha que falar o que é a surpresa para vocês, né, no final dessa aula, e é o seguinte: depois da nossa terceira aula, que é uma aula de exercícios, eu vou fazer uma aula de exercícios extra, com os exercícios que vocês me mandarem. Então, se vocês tiverem dúvida em algum exercício que não está saindo de jeito nenhum, mandem para esse e-mail aqui. As dúvidas vocês podem mandar em qualquer rede social, mas os exercícios a gente pede que vocês mandem nesse e-mail, porque a gente vai fazer uma quarta aula resolvendo todos os exercícios. Todos não, por isso que tem que mandar no e-mail. A gente vai fazer uma quarta aula resolvendo os 10 primeiros exercícios de cinemática unidimensional que forem mandados para esse e-mail, tá? Resolvendo e comentando, resolução comentada deles. Então, se vocês tiverem dúvida, algum exercício que não está saindo, mandem para esse e-mail. Eu não sei quanto tempo vai demorar para a gente ter 10 exercícios. Então, se vocês não verem essa quarta aula no canal, podem continuar mandando exercício que ainda não fechou a lista completa, tá? Então, pessoal, recado dado. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no nosso canal para vocês estarem sempre a par dos nossos conteúdos e saber se a quarta aula já está disponível ou não. E no mais, até a nossa próxima aula. Um grande abraço para vocês e bons estudos, tá legal?